Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer aquele resumo, que daqui a pouquinho você vai fazer as atividades. E aí, resumindo aqui, legal, para você não esquecer e fazer as atividades direitinho. Vamos lá? Ok, olha aí, ó. Movimento uniforme, né? Primeira parte, tem o movimento uniforme, ele é bem grande aí. Bom, a mecânica é aquele ramo da física que compreende o estudo e análise do movimento e repouso dos corpos. Está em movimento ou está parado? Está em repouso, né? A falta de movimento, ok? A estática, ela estuda a causa dos movimentos, a mecânica é dividida em três partes, né? A cinemática compreende o estudo do movimento sem consideração de suas causas, tá? É o que nós estamos vendo já nessa aula, já começamos. A dinâmica vai estudar justamente a causa do movimento, por que o movimento aconteceu, né? Aí se você varia essa causa, o que acontece depois, assim por diante. E a estática é o equilíbrio dos corpos, tá? Nós temos aqui a cinemática, que é a primeira parte do nosso estudo. Vai estudar a primeira cinemática, tá? Ó, partícula. O que é uma partícula? Partícula é quando o corpo, o tamanho do corpo, as dimensões dele, não interfere em todo o movimento. Ele é muito pequeno. Por ser muito pequeno, pode se considerar uma partícula. Posso fazer apenas um pontinho, um risquinho, é isso aqui, pronto, acabou. Tá? Então, dimensões muito pequenas em comparação com as demais dimensões que vão participar daquele fenômeno. Por exemplo, se você faz uma caminhada da sua casa até a escola, isso é um fenômeno físico. E aí você vai estudar quantos passos dá em cada minuto, né? Então seria a velocidade. Se você der tantos passos por minuto, né? 150 passos por minuto, ou outra parte da estrada você der só 80 passos por minuto, a sua velocidade é a quantidade de distância que você percorre a cada minuto, quantidade de passos, né? Então, na verdade, isso te dá essa relação. Se for nesse fenômeno, você andando até a sua escola uma distância grande, não for só atravessar a rua, você pode considerar como sendo uma partícula. O movimento é relativo. Depende do referencial adotado. Pode estar em movimento para uma pessoa e, ao mesmo tempo, estar em repouso para outra pessoa que está vendo aquele movimento. No caso, nós falamos a moça sentada no guidão da bicicleta, passeando com o rapaz ali, e a outra moça na calçada, né? Então, olha, o movimento, ele precisa de um referencial. Sem um referencial, você não consegue entender direito o que está falando. Então, precisa. Na verdade, tem uma coisa que a gente vai falar aqui, que o referencial vai ser sempre o solo. Aí, quando for o solo, não precisa ficar comentando. Ah, o carro está movimentando 80 km em relação ao solo. Não precisa disso. Está movimentando, sabe que é em relação ao solo. Se for diferente do solo, tem que falar, tá? Então, fundamental para se determinar o tipo de movimento. Ou a trajetória, tem os rastros aqui mostrando, né? Isso determina a trajetória. É o caminho percorrido pelo móvel, a trajetória dele, né? As pegadas aí, só para facilitar, que a trajetória dessa pessoa andando pela praia te deu aí a direção e o sentido. Aqui também as marcas, né, que nós temos aqui do móvel te deu. Aqui tem um carro aqui em movimento, né? Ó, já está em outro sentido, ó. Né? Já mudou a direção e o sentido é o mesmo, a direção mudou. Então, lembrando vocês aí que a velocidade relativa também, quando nós falamos de movimento relativo, depende do referencial. Velocidade relativa, se tiver no mesmo sentido, vai diminuir. Dois carros 80 km por hora na estrada, eles estão parados um para o outro. Eles andam juntos. Nenhum aproxima nem afasta. Se você tiver em sentido oposto, aí você tem justamente uma soma de velocidade. Por isso que ultrapassar numa estrada, uma BR, por exemplo, tem que ter muito cuidado, porque o outro carro está vindo lá 100, você está a 100, são 200 km por hora. Né? Ou, dependendo de se dobrar a velocidade, se um andar 100 metros, você também anda 100, andar 200. Aproxima muito rápido. Então, se você tiver uma carreta muito longa para passar, pode ter problema. Vamos lá, então, façam as atividades. Daqui a pouco a gente volta para tirar essas dúvidas com vocês, ok?
Aí, ó. Voltamos, né? Vocês fizeram os exercícios, acredito, está bem tranquilo também, pela aula, pelo tipo de exercício. E se tiverem alguma dúvida, ou teve durante o processo, conversaram com os colegas e não conseguiram resolver, nós vamos agora, então, tirar essas dúvidas com vocês. Vamos lá? Tirando dúvidas, né? A resolução da atividade de sala que vocês acabaram de fazer. Olha aqui, ó. Tem um besouro, né? Então, eu quero medir o tamanho desse besouro. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro? Olha bem, aqui a régua, o besouro tem mais de 1 centímetro, né? Mas não tem 2 centímetros, certo? Então aqui tem 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, certo? Então, vamos ver aqui, como é que vocês colocaram aí. Nós percebemos, olhando a figura, que o traço que indica o tamanho do besouro está aqui, ó, né? Ele está entre o 5º e o 6º traço da régua. Então, 1,5 até 1,6. Pode ver que o risquinho ali praticamente está mesmo entre os dois, né? Então, nós temos certeza do 5. O 5 é correto. Mas, sabemos que está entre 1,5 e 1,6. A medida é centímetro da régua, né? Então, aqui ficou fácil. Nós vimos aí, foi só olhar entre 1,5 e 1,6. Se você quisesse, podia colocar você aí 1,55. O seu colega, não, aqui é 1,56. O outro, não, é 1,54. Bom, 57, sei lá, 53. Cada um poderia ter uma ideia, mas nós temos certeza do 1,5 e sabemos que não é 1,6, está entre os dois. Então, a resposta correta, né, está na letra C. Bem fácil, bem tranquilo. E é uma questão que caiu em vestibular, tá? Há muito tempo atrás, mas caiu. Então, ficou fácil de entender a medida. E nós sabemos que 1,5 é correto. Se você teria que supor após ele, qual seria, porque não tem. Se tivesse mais 10 tracinhos e você tivesse uma lupa para olhar, quem sabe, daqui a pouco você conseguiria, na verdade, identificar. Mas você precisa de cada vez mais, sempre vai ter um espaço entre um risquinho e outro. É só você ampliar. Bom, a questão número 2 fala da Lua e a Terra. Olha bem, você analisando aqui, né, uma foto, olha, o nosso planeta é a Lua, aí é 350 mil quilômetros de distância. Essa distância aqui é 350 mil quilômetros. Na verdade, 384.400. Fora 350 para, né, 390 aí. Alguns livros trazem aí. Mas a precisão está aí. A Lua é um satélite natural que orbita ao redor do planeta Terra e o seu raio é de aproximadamente 1.707 quilômetros. A Terra já tem um raio de 6.371. Olha que no texto ela colocou só 6.300, agora já veio mais preciso, né? E a distância, de maneira precisa, 384.400 quilômetros. A Terra pode ser considerada uma partícula? A Terra pode ser considerada uma partícula? Nessa situação aqui, descrita com a Lua e a Terra. A Terra pode ser considerada uma partícula em relação a um satélite artificial de 10 metros de comprimento, orbitando a 36 mil quilômetros. O satélite está a 36 mil quilômetros aqui, tá? Bem pertinho da Terra, na proporção aí. E aí? Será que eu posso considerar a Terra uma partícula por causa dessa distância e o raio da Terra? Olha bem, a Lua, né? Orbitando aí. Toda a órbita dá 2.421.509, a volta da Lua em torno da Terra. O raio é 384.400. Olha, a Terra, ela pode ser considerada por causa da distância. São 384 mil contra 12 mil apenas do tamanho todo da Terra, né? Então, a distância entre a Terra e a Lua é muito maior que o diâmetro. É tanto que nós fizemos o desenho da Terra aqui na tela, num quadrinho pequenininho. Olha aqui.
Desculpa aí, deixa eu passar melhor aqui. O professor está... Pronto, olha aí, ó. Não teria como pôr a Terra dentro dessa tela, né, pessoal? E nem a Lua, né? Pelo tamanho deles. E aí a gente consegue, na verdade, fazer um desenho. Então, nesse caso, considerando essa situação, nós podemos dizer que é uma partícula. E tanto que está desenhado aí, tá? Por isso que a gente considera uma partícula. Só a Terra tem quase isso de distância. Aí não posso considerar porque está muito perto, né? A Terra é muito grande em relação ao tamanho do satélite e a distância entre eles. A distância é muito pequena. 36 mil quilômetros só. Distância muito pequena, aí o satélite poderia ser considerado, no caso, uma partícula em relação à Terra, mas a Terra em relação ao satélite não poderia, nesse caso, por causa da distância. O tamanho é muito grande e a distância também é muito pequena. Então, o contrário poderia, o satélite ser considerado uma partícula, tá? Bom, então, questão bem simples, né? Vocês analisaram aí, acredito que vocês devem ter colocado alguma coisa parecida, só sim não é bom dizer o porquê, tá? Sempre, quanto mais você disser, melhor não está errado, mas melhor a sua compreensão. E aí você pode melhorar o seu conhecimento em relação ao assunto, tá? Vamos mais uma questão aqui. Ó, nós temos uma estrada, um carro viaja em movimento uniforme e a pessoa também. A pessoa do lado ali, o carro desviou um pouquinho para passar e os dois, supondo que os dois estejam em movimento. Estão na mesma estrada, no mesmo sentido em que se move o carro e gasta 30 minutos para percorrer os mesmos 3,6 quilômetros. O carro vai gastar 4 minutos. Essa é a distância que tem que vir de onde veio até aqui, né? E a pessoa vai gastar 30 minutos. Mesma distância, tempos diferentes. Claro, né? Baseando nos dados que foi dado para vocês, nós podemos afirmar que o módulo da velocidade do motorista do carro em relação à pessoa é de quanto? O módulo da velocidade em relação à pessoa, velocidade relativa, não é movimento relativo. Velocidade relativa. Estão no mesmo sentido, nós vamos diminuir. A distância percorrida, temos que saber a velocidade que não deu, né? Lembrando que 1 minuto é 60 segundos, olha como é que a gente tem que fazer a transformação e transformar quilômetro em metro para ficar em metro por segundo. Por quê? Porque as respostas estão em metro por segundo. Você já fica prestando atenção por isso, tá? Então aí, ó, 4 minutos, né? 4 minutos transforma em segundo, a 240 segundos. O tempo da pessoa é de 30 minutos, dá 1.800 segundos. Então, velocidade é distância sobre tempo, a relação da distância pelo tempo. E aí, olha aí, o carro, 3.600 dividido por 240, dá 15 metros por segundo. A pessoa só 2 metros por segundo. Ah, mas não tem 15 nem 2. Eu quero a velocidade relativa. Então, no mesmo sentido, diminui, tá? Então, velocidade relativa, 15 menos 2, 13. Aqui não teve nem a pegadinha de pôr 17, por exemplo, que a pessoa soma, né? Poderia somar em vez de diminuir. Então, nós temos aí a letra B. Encontrou a velocidade do carro, da pessoa, e aí, na verdade, o que fez? Diminuiu, porque estão no mesmo sentido. Se tivesse sentido oposto, a gente ia somar. E a resposta seria 17. Né? Um de encontro ao outro, nós teríamos isso, ok? Bem simples, então. Lembrando que velocidade é a distância percorrida durante um certo tempo, ok? Então, vamos lá para uma questão de Enem, já praticando desde o início, né? O Exame Nacional aí do Ensino Médio. Um ônibus escolar, um aluno da mediação tecnológica está indo para a aula de ônibus escolar, alguns de vocês vão de ônibus, né? E brincando com a sua borracha dentro do ônibus, ele lança a mesma várias vezes para cima. Está sentado no ônibus, jogando a borracha para cima, né? E o ônibus está na velocidade de 50 km por hora. Então está na estrada, está boa a estrada, uma época que passou a patrol por aí. E aí ele joga a borracha, o ônibus está a 50 km,
fica jogando, pegando ela. Se a resistência do ar sobre a borracha nós pudermos desprezar, porque às vezes a resistência não está atrapalhando tanto, a trajetória vai ser em forma de quê? A trajetória da borracha. Olha bem, a trajetória ela depende do tipo de movimento. E aí o movimento depende do observador. Vai ser uma parábola, sabe que parábola é esse movimento aqui, né? Então vai ser uma parábola se para o observador que estiver no ônibus. Então, a pessoa que está no ônibus está vendo ela, está junto com o ônibus, viajando a 50 km por hora também, sentado, e está vendo uma parábola. Vai ser uma linha reta vertical para o observador que estiver fixo lá na estrada. Está parado na estrada, o ônibus passa por ele, ele olha o menino jogando a borracha, e ele vai ver uma linha vertical. Ele joga para cima, sobe e desce. Vai ser uma linha reta horizontal para o observador que estiver no ônibus. Como o ônibus está em movimento, a pessoa também, então ele vai ver a borracha andando horizontal. Ou vai ser uma linha reta vertical para quem estiver no ônibus. Primeiro, observador parábola dentro do ônibus, vertical e horizontal. E aqui vertical para quem está na estrada. Mesma figura para qualquer observador, pois não depende do referencial. Bom, essa aqui já mata, né? Porque a gente fala que o movimento depende do referencial. Ele é relativo. Então nós sabemos que, na verdade, para quem está no ônibus, você joga a borracha para cima, ela cai na sua mão de volta, né? Ela sobe e desce. Subir e descer é uma reta vertical. Quem estiver no ônibus vê a borracha subir e descer. Quem estiver na estrada é porque o ônibus está aqui, ó. Quando a pessoa joga a borracha aqui, ela vai ter que subir até um ponto e voltar. E o ônibus continua. Quando a pessoa que estiver aqui na estrada, ela vai ver a borracha aqui, aqui ela vai ver a borracha mais para frente e aqui mais. Então, na verdade, a borracha vai fazer uma parábola. Quando ela desce fazendo o resto da parábola. Quem estiver na estrada vai ver uma parábola. Mas a pessoa que estiver dentro do ônibus vê ela subindo e descendo. Por quê? Pessoal, isso é interessante entender. Do mesmo jeito que a Terra está na velocidade altíssima, girando, mas você gira junto, você, a Terra, o ar, tudo gira junto com a Terra. Certo? Devido à gravidade, está tudo movimentando junto, né? Senão, esses dias agora, foi uma notícia que teve uma grande tempestade de areia lá no Egito, né? Essa tempestade até ia passando, a pessoa saía, a tempestade já estava para outro país. Não funciona, a tempestade vai junto com a Terra, né? Tem a gravidade puxando. Então, quando você joga a borracha, você está sentado no ônibus, está viajando a 50 quilômetros, você está viajando a 50 km por hora, que está parado em relação ao ônibus. Ele também, e a borracha também. Então ela sobe e desce da sua mão. Não vai sair. Você joga aqui, vai parar lá atrás na pessoa que está lá atrás. Não é. Jogou para cima, ela sobe e desce. Então a pessoa vê uma reta. Se quem está lá fora, não. O ônibus está movimentando, ela sobe e vai para frente. Sobe, vai para frente, sobe, vai para frente, vai formando uma parábola. Depois desce e vai para frente, desce e vai para frente, forma uma parábola. Ok? Então, a nossa aula fica por aqui, né? Estamos terminando mais uma aula e você está aí começando o curso de Física. Não se preocupe, vai aprender tudo com o tempo, vai ficar legal. Até, então, uma próxima aula.